Mais uma derrota irritante do Grêmio. Essa tem sido a palavra, né? Esse tem sido o adjetivo para muitas derrotas do Grêmio, até mesmo alguns empates. É irritante, cara, é irritante e cada vez irritante por um motivo diferente. Às vezes porque o time jogou muito mal, às vezes jogou mais ou menos e não aproveitou as chances. Às vezes é culpa do Filipão, às vezes é culpa do jogador X ou Y, às vezes é um misto, às vezes é muito azar, às vezes o adversário faz uma jogada inacreditável, mas via de regra a palavra que eu uso aqui é essa, irritante. A derrota do Grêmio hoje foi irritante. O empate, muita gente dizia que era mau negócio porque o Grêmio não saía da zona de rebaixamento, mas eu não achava mau negócio, cara, empatar com o Santos na Vila Belmiro, com torcida, segurando um adversário direto, né? Pensando a médio prazo, cara, tava bem, tava bom, né? Eu tava já me conformando com o resultado. E te digo mais, eu achava que sair desses dois jogos fora de casa com dois empates seria bom negócio. Sabe? Sai com 2 pontinhos de Santos e de Fortaleza e já começa a encaminhar uma situação para pegar o Juventude em casa e dar um salto maior na tabela. Enfim, eu pensava mais ou menos nessa linha, mas com essa derrota que foi da maneira mais irritante possível no último minuto, com um cara que foi chutar e errou o chute e acabou caindo no pé do outro que era o único que não estava impedido em toda aquela bagunça. E enfim, vocês viram o gol, né? Não preciso ficar narrando, mas aí com essa derrota tudo muda. Primeiro porque a gente perde e segundo porque o Santos ganha, né? Então é duplamente horrível. E aí agora um empate lá em Fortaleza já se torna um resultado ruim. Um resultado ruim. Claro que tem seu valor, né? Diante de uma derrota, por exemplo. Óbvio que é melhor empatar, não é de todo mal, né? Isso que eu quero dizer. Mas já se torna, né, um resultado que, se a gente for olhar, né, para a tabela como um todo, fica complicado. A gente meio que patina sem sair do lugar. Demorei para gravar o vídeo até porque acabaram de acabar as coletivas, né, do Filipão e do Romildo aparecendo, né, para dar as caras aí depois de uma derrota, finalmente. E assim, o Filipão ficou, né, nada mudou, mas esse nada mudou não sei até quando. Eu sou um defensor do Filipão, quem acompanha o canal há mais tempo tem me ouvido, mas realmente eu dou o braço a torcer que tá complicado. Tá complicado. Eu continuo dizendo aquela minha máxima. Quero que ele caia dependendo de quem vier. Dependendo de quem vier. Se é para vir o Hélio dos Anjos, fica Filipão. Se é para vir o Simeone, tchau, Felipão. Claro que eu tô pegando extremos e tem todo um degradê nesse meio aí que é mais subjetivo. Mas ainda assim eu fico com essa aflição de pensar em quem pode vir. Mas hoje eu fiquei triste, além da derrota, né? Porque, cara, fiquei triste porque o Filipão, na minha visão, até o momento, era um dos poucos... Era uma ilha. Era uma ilha de lucidez diante do caos que é o Grêmio Futebol Porto-Alegrense nesse ano de 2021. Eu falei várias vezes disso, que ele foi o único cara que percebeu que o time era ruim, que fechou a cozinha, que organizou, estancou a sangria, blá blá blá. O Filipão começou a se perder. O Filipão, além de estagnar, ele arrumou minimamente, de fato, até um certo ponto, só que ele estagnou. A coisa não evoluiu mais depois daquilo. Parou ali, parou num ponto meio raso ainda, né? E além disso, o Filipão parece... Ele não está convicto do que ele está fazendo. Ele ora muda o esquema, ora volta pro antigo, aí dá certo um esquema com 3 volantes, daí ele perde um jogo, já muda, aí bota um meia, aí o JP, o Jean-Pierre, não tem a mínima condição de jogar no Grêmio, daqui a pouco vira a solução, aí daqui a pouco vira a solução como volante, depois já volta a jogar na frente, aí daqui a pouco... aí o cara bota os 3 zagueiros, que era uma coisa que eu até tava querendo ver, mas assim, ele continua com os 3 caras na frente, ele continua com praticamente 3 atacantes lá fincados, sabe? Aí, em vez de fazer um 3-5-2, esquema com o qual ele já foi campeão do mundo com a seleção brasileira, uma Copa do Mundo, em vez de fazer o 3-5-2, ele faz meio que um 3-4-3, meio bizarro, com 2 volantes na frente dos 3 zagueiros, uma confusão. E pior ainda, ele faz isso depois de um jogo quarta e domingo. Sabe? Ele teve semanas e semanas inteiras para trabalhar, para daqui a pouco testar melhor,
treinar melhor, né, um esquema novo. Aí ele sai de um jogo na quarta e vai pro próximo domingo já com esse esquema estranho. Enfim, cara, sabe, o Filipão, que pra mim ainda era uma ilha de lucidez ali, uma boia onde eu conseguia me agarrar diante de uma direção completamente arrogante e perdida, diante de um elenco extremamente fraco, diante de todo esse caos que a gente estava vendo. O Filipão chega para ser um sopro de esperança, e neste momento eu vejo um Filipão abatido, na própria entrevista, se a gente for olhar, um Filipão que não tem diagnósticos claros do que está ocorrendo, ele só fala em trabalhar, 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 um Filipão que está errando em decisões básicas assim de substituições, de nomes, de escalação, de não ter convicção do que ele está fazendo, de deixar meio que a maré levar o time do Grêmio, sabe? Tá estranho esse Filipão. Então, eu confesso que eu não acharia o pior do cenário se ele caísse, mesmo eu tendo falado tão bem dele nos últimos tempos. Mas, repito, sigo com esse medo gigantesco de quem poderá vir, sobretudo se tratando da nossa diretoria, né? A gente conhece as figuras ali, sabe que eles não entendem muito de futebol, são arrogantes, não ouvem, não se bastam. Então, o nome que pode chegar ali, cara, é muito delicado. Porque, como eu sempre digo também, não tem que ver só quem é bom treinador ou não, ou quem é, né, melhor ou pior. Tem que ver um cara que entra e assume neste cenário, que é um cenário de trocar o pneu com o carro andando, é um cenário de drama, pressão e um ambiente ruim, né, pesado dentro do vestiário. Então, um elenco ruim também, tem que tirar um pouco de leite de pedra ali, tem toda uma conjuntura, tem que analisar um cara que vai se adaptar a esse elenco, a esse cenário, a essa pressão, a esse contexto, a tudo que está acontecendo, né? E eu tenho minhas dúvidas se tem algum nome que salta tanto aos olhos assim, que seria esse cara para este momento. Muita gente fala do Roger Machado, eu não sei se ele é esse cara, sobretudo a questão anímica de não sei o que, blá. Esse, na verdade, sempre foi o ponto fraco dele, na minha opinião, mas eu não sei se é uma questão mais médio ou longo prazo, ou se daqui a pouco ele chegar ali poderia surtir um efeito, não sei, mas eu não tenho convicção no nome do Roger, sinceramente. Enfim, as pessoas falam de outros nomes, mas a impressão que eu fico é de que se o Grêmio perde pro Fortaleza, o Filipão cai. E eu acho que ele cai mesmo se a direção não tiver convicção do nome que assume. Claro que eles já podem também estar olhando isso agora, já conversando sobre isso, etc. Mas se não ganha do Fortaleza... Assim, se ganha do Fortaleza, lá em Fortaleza, eu acho que o Filipão ganha um presente da direção, que é jogar contra o Juventude na Arena do Grêmio com torcida. Filipão, estamos te dando aqui essa carta branca, então. Tu ganhou do Fortaleza, parabéns, vai lá. Se ganha do Juventude também, aí eu acho que o Filipão ganha uma sobrevida, talvez para ir até o final do Brasileirão. Mas se ele tropeça num desses dois jogos, eu acho que ele muito dificilmente fica. Muito dificilmente fica. Se perder pro Fortaleza, eu tenho quase certeza que ele cai. Até porque imagina o climinha que esperaria ele ali, todo o time, né, o contexto todo contra o Juventude, sabe? Eu acho que seria pesado, seria ruim, não seria legal. Só empatando com o Fortaleza que eu tenho dúvidas, né? Eu acho que daí dependeria muito da atuação do Grêmio. Se o Grêmio fizer uma atuação muito boa, impressionantemente boa, e por algum lance de azar o Fortaleza empatar, alguma coisa assim, papapá, aí talvez o Filipão até fique para pegar o Juventude. Mas se for um empatezinho daqueles medonho que o Filipão inventou, se mostrou perdido, o time não mostrou nada e blá 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 blá, eu acho que tem chance de ele cair também. Acho que derrota ele cai. Empate depende. Enfim, cara, é assustador. Assim, eu confesso que eu tinha uma esperança, não vou dizer grande, mas relevante de a gente não cair até hoje. Assim, claro que eu já achava que o risco era assustador, né? Grande, considerável, mas eu vi uma esperança ainda bem relevante de a gente ficar. Hoje, eu já não sei. Hoje eu fico em cima do muro, eu não cravo que a gente já caiu, mas também longe de cravar que a gente vai ficar. Tá em aberto, estamos no meio do tiroteio e salve-se quem puder. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.